Já, Cristina, boa noite. Bom, então você pergunta como fazer votos de uma maneira mais segura, né? Ou seja, como fazer os votos sem correr o risco de não cumpri-los, né? De não terminar. Bom, as escrituras dizem que quando você faz um voto, né, você deve cumpri-lo. Senão, bom, na arte do Estado, no Guru, eu cito um verso, acho que não sei de qual escritura que é, mas ele fala que se você faz um voto e você não consegue cumprir esse voto, isso é como se você estivesse saltando, né, numa frigideira de óleo fervendo. Né? Ele explica isso. Mas, na realidade, os devotos estão sempre fazendo votos, né? Ou seja, a iniciação é um voto, né? De certa maneira. Né? Claro que os gurus hoje, bom, não pedem assim tantos votos, né? Por exemplo, a gente vê, né, que no momento da iniciação às vezes não pedem nem o número de volta de japa, que você faça um voto, né? Ou seja, a gente viu isso, né? Mesmo com o Om Spasa Bhakti Vibhuti Badanga Maharaj, ele não pede um número de voltas que você tem que cantar. Com o Srila Praga Maharaj, eu não me lembro, mas acho que também não pedia, né? Não sei se pedia, enfim. Então, de certa maneira, também, por exemplo, os princípios, né? A gente não vê, né? Assim, claro que subentende-se que as pessoas, os devotos vão tentar seguir os princípios, né? Mas não aquela coisa de se fazer um voto, né? Por exemplo, um voto de sannyasi. Sannyasi é um voto, né? Ou seja, muito pesado, né? Porque você não pode voltar atrás, né? Senão você se torna um vantasi, ou seja, uma pessoa que comeu o próprio vômito, né? Você deixou o mundo material, você novamente come isso, né? Então, é com algo muito ruim. Claro que o Bhakti é superior a tudo isso, mas como a gente pode fazer um voto sem dar para trás? Essa é a ideia. Como vai fazer um voto que você não vai dar para trás, você não vai, né, deixar de cumprir os seus votos. Né? Então, assim, eu acho que existe uma diferença assim, entre voto e se determinar a fazer algo, né, que é diferente. Né? Quando você faz um voto, você tem que fazer o voto fazer ou morrer. Você tem que fazer sim ou sim. Não tem como. Você só não cumpre o voto se você, tipo assim, se você morre ou se você fica doente, né? E mesmo que você fique doente, é como, de certa maneira, é como se tivesse perdido o voto, né? Claro. Então é isso. Você é como se você faz um voto, tem que ter certeza que vai cumpri-lo. Né? Agora, quando você faz uma determinação, quando você se determina a fazer algo, né? Por exemplo, fazer muitas austeridades em Kartika, por exemplo. Kartika Vrata está chegando, né? Todo mundo está pensando em o que vou fazer, o que eu vou comer, o que eu não vou comer. Então daí tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque, por exemplo, também a gente tem que pensar, né? Esse esforço, esse sacrifício que eu vou fazer, será que ele vai me prejudicar? Né? Como vai ser isso? Né? Porque às vezes um voto pode te levar a um sofrimento meio assim, na tamaguna, meio na ignorância. Né? Por quê? Devido à sua falta de elegibilidade, né, para austeridades. Assim, né? Porque o voto geralmente está realizado à austeridade. Qual é a maior austeridade que existe? É o canto de santo nome. Então o voto ele vai funcionar quando você incrementa o santo nome. Se você faz um voto e você não incrementa o santo nome ou você não canta mais do que você deveria cantar, esse voto não tem muita validade, né? Então por isso voto mesmo é fazer ou morrer, né? É fazer ou morrer. Agora, como eu disse, né, a gente já fez um voto de ser devoto. Né? Isso é um voto que a gente faz. Ou seja, e claro, se você deixa de ser devoto, você entende que isso aqui é pior que a morte. Né? Então, eu acredito que quando as escrituras falam isso também, né, que se você faz um voto é como você não. E você não cumpre esse voto, é como você estivesse pulando, né, numa frigideira de óleo fervendo. Né? Isso é como uma maneira de você não se comprometer a algo
que pode te desestimular, né? Porque, por exemplo, quando você faz um voto e você não consegue cumprir, assim, por uma desistência, porque foi muito pesado, eu tentei fazer isso e não consegui, coisas assim, né? Então isso é como te dá um desestímulo, né? Então é como vai ser pior do que não se fizesse nada, né? Então é isso. Então às vezes é melhor não fazer votos e se determinar a cumprir algumas coisas que você acha que pode fazer, que vai ser bom para você. Por exemplo, de repente eu posso tentar cantar o máximo de japa que eu vou conseguir. E não faz um voto, mas por exemplo, se você consegue cantar 128, né? Sei lá, você consegue cantar 192, você canta, né? Mas se você fez o voto, qual voto que você faz? Eu vou cantar 64 mais o quanto eu conseguir. Assim, essa vai ser a minha determinação. O dia inteiro eu vou estar absorto em cantar o santo nome. Tipo assim, o tempo que eu tiver em Kartika Vrata, eu vou cantar o santo nome. Ou vou estudar as escrituras, ou algo assim, né? Então é mais importante, eu acho melhor você se determinar a realizar atividades que possam beneficiar, né, a sua vida espiritual nesse mês, porque, claro, esse mês é um mês muito especial, né, um mês que você vai realmente receber muito benefício, né, por pouca coisa que você faça. Né? Urdhya Vrata, né, ou seja, Urdhya Vrata significa qualquer coisa que você faça nesse mês tem um valor incrível. Né? Então não é uma questão muito de quantidade, mas sim uma questão de qualidade ao se fazer Kartika Vrata, né? Então é mais assim, eu acredito assim, mais em vez de fazer votos, se determinar a cumprir, é, se determinar determinações, metas, assim, não votos, né? Voto é mais difícil mesmo, né? Porque, por exemplo, no meu caso, né, porque você pede para falar do meu caso pessoal, a primeira vez que eu fiz um voto, né, o voto que eu fiz era só comer arroz integral, né, com ghee, uma vez ao dia. Esse foi o meu voto, por 4 meses. Né? Então foi uma coisa que eu me arrependi muito. Porque realmente, imagina, eu que peso, né, mais de 100 quilos, né, no final do voto, eu estava pesando 63 quilos. Né? Então eu estava muito magro. Né? Ou seja, e claro, eu dormia no chão também, né? Fiz voto de dormir no chão. Então o que acontecia? Aconteceu que fez um buraco assim na minha, né? Aqui sei lá, aqui no fêmur, aqui na parte aqui, né, do glúteo, assim, fez um buraco, uma ferida forte, enfim. E era uma coisa assim, eu tinha que coletar, né? Tinha que coletar, a gente estava querendo abrir um templo, a gente ficava viajando, carregando mala, né? Então foi uma loucura isso, né? E mais foi uma questão assim que deu muito plano, né? Por exemplo, eu lembro no segundo mês, né? Porque eu tinha uma dificuldade muito grande de comer arroz integral, né? Porque eu não sei, a comida muito seca, não sei, uma coisa assim seca que eu não gostava. Desde o início eu fiz com eu e o Gorahari, né? Que era o Brahmachari na época, né, que acompanhava a gente. E ele também fez esse voto. Eu lembro que a gente fez esse voto, a gente estava em São Paulo, né? E falou, vamos fazer o voto, vamos fazer o voto. Eu falei, vamos. Aí eu falei, vamos fazer o voto de arroz integral. Eu falei com ele falou, também quero fazer. Eu falei, então vamos, a gente fez junto. E a gente fez isso no hotel lá em São Paulo. E a gente cozinhava no hotel, imagina. Cozinhava no hotel e a gente coletava, e a gente começou a coletar em São Paulo. E o Igor Hari comia assim, que era muito. Ele metia um bloco de arroz integral, eu olhava que eu não entendia como ele conseguia. Caramba, eu não conseguia comer nada. Eu falei, caramba. E foi o primeiro. E a única. E a única coisa assim, que me enchia mais era a água, né? Água com gás, né? Assim, eu tomava água com gás, que eu tinha que coletar. Então, antes de subir num prédio para vender pintura, eu tomava água com gás, né? Metia um bloco de água com gás, subia, e aí ia descendo assim nos prédios, assim, em todos os andares, assim, para tentar vender pintura, enfim. Mas no segundo mês me deu vontade de desistir, né? Mas eu ficava olhando assim, aí o Gorari já tinha desistido, né? Já tinha desistido, e a gente, né? Tava ali, e eu não tinha muito conhecimento das coisas, mas fiz uma coisa assim meio assim, na paixão, assim, meio, sei lá, ignorância, né? E de repente a gente ia comer, aí eu fazia o arroz, né, que a gente comia de manhã para coletar, né, durante o dia.
Agora eu lembro que ele comprava ricota, né? Misturava com arroz, abacate, né? Mamão, e olhava aquilo e falava, nossa. Era uma, assim, e depois tinha que sair, tinha que coletar. Enfim, e o momento eu pensei assim, desistir, assim. Eu falei, não, mas com arroz eu não aguentava, assim, uma coisa que eu já não aguentava, uma coisa que me dava assim, uma aversão ao arroz, mas eu tinha que comer. Aí até um dia eu lembro que a gente. Bom, aí eu peguei e pensei, falei, nossa, mas, né? Como é isso, né? Aí eu liguei, né, pro meu Siku Shagura, assim, falei pra ele, não, porque ele falou que não era pra fazer o voto, né, mas eu quis fazer. Aí eu falei pra ele, pô, você acha que eu falei assim, mas eu não queria desistir, mas eu falei assim, será, eu tava pensando em fazer o seguinte, eu tive ideia, né, eu falei assim, eu vou fazer bolinha de arroz, né, assim, com farinha de arroz, né, com farinha de arroz, faço bolinha de arroz e frito no ghee, né, falei pra ele, sem sal, não vai ser a mesma coisa, não vai ser diferença. Aí ele falou assim, e o que Prabhupada Bhaktisiddhanta ia achar disso, né? Nossa. Aí me matou, né? Me matou e eu falei, não, então tá, então eu vou continuar. Aí continuei. E isso como foi continuando, né? Eu lembro de assim, como um dos dias mais difíceis foi quando teve um Ekadashi, né? Já tinha passado os 2 meses, né? Aí teve um Ekadashi em Curitiba. Teve um Ekadashi e nesse dia eu não comi, claro, não comi. Eu coletei, assim, um dia anterior a gente coletou, no Ekadashi não coletava, né? Aí não comi nada, aí no outro dia seguinte eu já não aguento. Eu falei, vou fazer tipo uma sopa de arroz, né? Assim, pra ser mais um tipo. Pensei assim, né? Aí fui fazer, nossa, uma coisa horrível. Assim. Eu não consegui comer nada, naquele dia não comi nada. Aí no outro dia tinha. Quer dizer, fiquei como, né? Como 2 dias praticamente sem comer. E a coisa foi muito difícil, assim. Foi uma coisa assim, mais assim. Mas eu pensava, né? Bom, pelo menos vai me dar experiência, que desistir não vai. Eu lembro até quando eu fiquei doente, né? Assim, até já contei isso, mas eu fiquei doente e o Guru Hari assim, ficou muito preocupado, né? Até ligava, escrevia para o Guru Tolananda, né? Enfim. E me deu uma febre assim, muito grande, assim, como 30, 40 graus, assim, e a febre, eu lembro que foi no Jamastro, assim, e foi uma coisa assim, uma febre, assim, e o Guru Hari querendo que eu tomasse remédio, eu falei, não, eu não vou tomar remédio, eu vou morrer, mas não vou tomar. Eu tava assim, né? Eu falei, eu morro, mas não tomo remédio, assim, ele apavorado, coitado. E aí, no final, passou, né? Passou. E, enfim, e aí eu fui. Aí eu vi que já. Aí depois de 2 meses e meio, eu falei assim, não, agora vai, né? Vai acabar o voto, né? Mas assim, por exemplo, o meu prazer maior era escovar o dente, né? Que eu comprava aquela pasta de dente, né? De moranguinho, aquela de criança, né? Era pasta de dente de moranguinho que a gente comprava, né? Nossa, aquilo era muito bom, assim. Eu escovava muito o dente, escovava. Era meio tubo quase, assim, por vez. Muito bom. Era o maior prazer, assim. Mas enfim, aí eu falei assim, não, agora. E a gente foi fazendo, assim, como, né? E aí era aquela coisa, né? Contando os dias. Quantos dias falta, Era aquela coisa, assim. E claro, e pela misericórdia de Cristo, eu conseguia coletar, né? Assim, não sei como eu coletava, e praticamente coletava a mesma coisa do Guru Hari, assim. Pô, ele é um coletador muito bom, né? Mas eu coletava, vendia, assim, era dar sorte, assim, né? Entrava no prédio, conseguia vender, e aí cumpria a nossa meta, né? Eu não parei de coletar, porque eu também não era mais, assim, mais magro, assim, mas 64, 65 quilos eu fui, né? Uma coisa assim absurda, né? Não, essa foi a primeira experiência assim, de voto que eu tive, assim, né? Aí eu falei, não, nunca mais faço isso, né? Aí no outro ano eu pensei, bom, agora eu vou fazer um voto diferente, né? Era Chaturmasi. Porque na realidade, imagina, eu não sabia também que Chaturmasi não era como uma coisa assim para os Gaudias Vaishnavas, porque a gente tinha ouvido falar de Prabhupada Bhaktisiddhanta que ele fazia, então a gente quis, assim, como mais imitar, né? Mas era como algo que, assim, eu queria... Não era uma coisa assim que eu queria... sei lá, não era algo assim do Gaudiya Vaishnavismo mesmo, que é mais Kartika, né? Se fosse isso era muito mais fácil, né? Mas não, tudo bem. Mas enfim, aí no outro ano eu falei, eu vou fazer Chaturmashi de novo, agora vai ser muito fácil. A gente já tinha alugado um tempo em São Paulo, né? A gente alugou um tempo em São Paulo para morar. A gente conseguiu, né? Enfim, a gente já estava com o templo. E aí eu pensei, bom, agora eu vou fazer um voto de comer só fruta, né? Uma vez ao dia.
É incrível, né? Eu falei, eu comprava açaí, né, banana, era uma coisa assim maravilhosa, assim. Eu falei, caramba, assim, eu ficava pensando no outro ano, assim, nossa, como tinha sofrido, assim, tipo assim, né, desfrutando daquilo, assim, enfim, né? E tudo de bom, até que tudo mudou, porque aí, né, isso do Paramaduípe, né? Havia. Bom, deu um problema. Assim, bom, no final, eu não queria mais ficar lá em São Paulo, eu queria sair, enfim. Mudou, algumas coisas mudaram um pouco de rumo, mas ele me chamou, né, pra. Bom, aí ele, né, o Sadhguru Devatarunacharya também me chamou para fazer uma peregrinação, né, em toda a América do Sul, né. Mas só que eu estava em Chaturmasa. Eu falei, não, mas eu não tenho. Aí eu fui, né, mas só que era comer uma vez ao dia, né. E só fruta, mas tá bom, né? Aí eu cheguei na Argentina, aí eu aí comecei meu sofrimento, porque na Argentina não tinha fruta, né? Assim, pouca fruta, e quando vinha os avós me traziam como uma maçã, né? E essa era a refeição do dia, era uma maçã. Aí depois vinham com suco, eu falei, não, é uma vez. Aí eles não entendiam, né? Claro, ninguém tem, mas já ficava aquela coisa assim, foi muito ruim. Aí na Argentina, eu sofri muito na Argentina, assim, aquelas bananas verdes, aquela coisa, não tinha como. Aí como, tipo, e aí quando eu fui pro Chile, foi outro sofrimento, porque eu cheguei no Chile também, né, a gente ia pro templo, na fazenda, não tinha fruta, não tinha nada, assim. Ou seja, os avós vinham com uma maçãzinha, uma perinha. Eu comia e foi assim, foi uma coisa assim, muito difícil para mim, porque acabei que era o dia inteiro, né, fazendo, dando aula e, bom, porque, né, pediam para dar aula, enfim, e participando de aula e viajando, tendo que coletar também, que eu tinha que coletar, né, caindo de novo, tendo que coletar. Aí no Peru melhorou um pouco, né, no Peru tem mais frutas, né, aí conseguia, né, assim, aí eu, mesmo assim, era um momento do dia que eu chegava, metia um bloco de fruta, depois fazia as outras atividades. Aí no Equador também já foi mais fácil. Enfim. Bom, só umas experiências. Por exemplo, quando. Aí depois eu pensei assim, não, agora eu só vou fazer voto em. Claro, quando a gente veio para Vrindavan, a gente fez um voto, mas aí com os devotos aqui de só comer. Não, comer tudo sem sal, né? E sem açúcar, né? E todo mundo achou que ia ser muito fácil, né? A gente começou. Só que era assim, então eu fazia toda a comida, eu fazia pizza, né? E botava sem sal, né? Assim, com vegetais. O pessoal comia, era andando um olhar pra cara do outro. Aquela decepção, né? E fazia arroz, feijão, e todo mundo chegava pra comer aquela coisa sem sal, né? Muito ruim, muito ruim. Todo mundo sofreu e a gente tava construindo o trule, né? A gente teve a ideia de fazer o voto e os devotos sofreram muito, muito, muito. Eu também, né? Mas enfim, eu falei, gente, que karma, né? E aí, isso foi 4 meses, né? Mas 4 meses, assim, foi como, né? Tá. Até que aí a gente decidiu assim. Bom, aí descobri isso, né? Que Kartika, que na verdade os Vaishnavas eles observavam Kartika, o Chaturmasya não era tão importante, aí a gente começou a fazer o voto só de Kartika Vrata, né? E aí Kartika Vrata a gente fazia, aí comecei a fazer, né, assim, arroz integral, assim, que era uma coisa assim que eu não queria de jeito nenhum ver arroz. E muito difícil também, assim, mas era um mês só, né, então, assim, então aqui a gente fez várias vezes, aqui, né, arroz integral com ghee, arroz integral com ghee e tal. A gente sempre queria fazer ravishna, que é o tradicional, né, gente, que é ravishna, que é arroz com vegetais, né, sem sal, sem especiarias, né. Só que a gente nunca conseguia ter vegetal, né? A gente nunca tem vegetal plantado, também comprar não dava, né? Então a gente já fala, então vamos fazer arroz. A gente fazia arroz, só arroz. E a gente conseguiu, assim, fazer muitos anos, assim, né? E a gente sempre, mas assim, no momento eu já não queria, enfim, porque aí na realidade, e é isso, né? Que é difícil, assim, quando você se determina, né? A fazer algo assim, e tem que fazer, por exemplo, quando eu fiz mesmo, né, eu fazia os votos aqui, né, e eu pensava, assim, bom, se aconteceu alguma coisa com a minha mãe, bom, como assim, eu não tinha nenhum problema, né, assim, aqui, né, assim, depois que começou a chegar muita gente, eu falei, eu não posso fazer mais voto, né, porque vai acontecer alguma coisa com algum devoto aqui, né, e como eu vou me virar, né, como eu tenho que ir ao médico, né, sei lá, uma coisa assim, como eu tenho que, então eu parei de fazer votos, assim, aí como eu falei, eu me determinava. Mas uma vez, por exemplo, quando a gente foi no Chile, a gente fez um voto, né, de cantar 192 votos de japa e começou arroz. Então aí eu escolhi no templo, era o templo de Antofagasta. Eu falei pro Maharaj lá, na época,
Ele era Jamasta, mas ele já abandonou o corpo, né? Porque depois se tornou Jayavara Maharaj, depois deixou Sannyasa, abandonou o corpo já. E era assim, o tempo do Antofagasta era um tempo assim, era muito psicodélico, imagina a Missão Vrinda, e era o tempo mais psicodélico da Missão Vrinda, né? Era uma coisa assim, que você não acreditava. As festas que tinha, assim, era como... Eu não sabia disso, assim, mas o tempo era grande, assim, numa cidade, assim, muito alternativa. Bom, Antofagasta tinha um lado alternativo, e os devotos, assim, era toda sexta, era aquela coisa. Caramba, era uma coisa assim que mas eu falei pro devoto, porque eu falei assim, onde eu vou passar Teatro Márcio? Eu queria passar, né? Porque me levaram pro Chile, né? Pro Versa Puja. Era um Versa Puja, um festival que fizeram. Aí me pagaram a passagem, eu fui, é que eu não queria viajar, mas me levaram. E aí eu falei pro devoto, falei, então assim, eu vou pro seu templo, né? Aí eu falei assim, mas eu quero um quarto e quero arroz integral com ghee. Só isso, mais nada. E eu posso dar aula, né? Ele falou, tá ótimo. Aí ficaram muito felizes, eu fui. Então eu dava aula de manhã e dava aula à tarde, né? Assim, aula de manhã e aula à tarde. E à tarde enchia de gente, né? E os devotos também muito animados, assim, né? Enfim. Mas eu consegui cantar 192 volts já. Eu tava cantando, assim, tava muito difícil, assim, pra mim, assim, porque eu tinha que dormir tarde, que a aula acabava tarde, né? Era cheio de perguntas, aquela coisa tudo. E ficava complicado para mim, mas eu dormia como às vezes tinha um dia que eu dormia 3 horas, né, por dia, né? Mas assim, porque para dar tempo de cantar japa, senão não dava, né? Aí até que o dia, e eu tinha feito voto, né? Tá. Até que o dia teve a gente tá cantando japa, eu Ananda, né? A gente botou uma tulas, a gente circunambulava tulas, e de repente deu um terremoto, né? Uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Terremoto, a terra, né, fez assim, e nesse momento eu falei, caramba, não vou conseguir terminar o voto, porque, imagina, eu vou pro hospital, né, porque esse negócio vai cair, né, a casa era antiga, casa feita de adobe, né, eu falei, esse negócio vai cair, não vou conseguir acabar esse voto, foi assim, e nesse momento foi quando, né, e o Ananda, né, um cara muito na paixão, assim, falou, vamos, vai cair, vamos sair, vai cair. Aí eu desci correndo, né? Porque né, a gente desceu correndo, e ele desceu correndo, a escada mexendo, assim, nunca tinha visto, né, tudo mexendo, assim, a rua toda estava mexendo, e a gente quando ia sair, né, o devoto já estava lá quase na rua, aí os devotos falaram, não sai, que era mais perigoso sair do que ficar, né? Porque lá fora que é mais difícil, os carros podem, né? Enfim. Mas foi rápido o terremoto, né? Aí paramos e aquela coisa, né? Assim, e aí acabou o terremoto, não acabou, a gente ficava assim, né? Mas aí, bom, parece que a casa não vai cair. Mas só que tem as réplicas, né? Que é o problema, você tá dormindo quando vê. Uma coisa assim, depois do terremoto vem as réplicas, assim, uma coisa assim muito assustadora mesmo, claro, é uma coisa demoníaca, né? E aí vinha, né, essas coisas, e a gente com medo de dar de novo, né? Sei lá, uma coisa assim que... Mas assim, aí terminou, e nesse momento lá em Itafá foi muito engraçado, porque a gente começou a fazer o voto, assim, e lá era um restaurante, assim, muito opulento, assim, e eu descia para comer, no restaurante com os devotos, né? E comia lá, assim, um arroz integral, e ele era aquela prachada e tudo. E os devotos começaram a aderir ao voto também, né? Assim, aí na verdade, porque depois do 15º dia, assim, acho que como a maioria dos devotos começaram a comer arroz integral e ghee, e todo mundo, né, cantando japa, assim, não, alguns não, né, mas a maioria, assim, e foi incrível, porque, imagina o tempo de Vrinda, assim, os caras e todo mundo ligando pra Guru Atual, né, aquela coisa, não, porque, claro que era uma especulação, enfim, mas todo mundo assim, né, canta. E a gente dava aula do Harinama Chintamani, né? Harinama Chintamani. Aí dava aula, né, de noite do Harinama Chintamani. E de dia a gente dava, Bhagavatam, de manhã de Bhagavatam. Mas enfim, eu dormia 3 horas por dia. E cantando 192 horas de Java. Tinha hora que realmente... E eu ficava cansadíssimo, assim. Mas eu ficava rodando tudo. Aquela coisa, né? Mas assim, claro, né, era uma coisa assim, muito estranha. Mas a gente conseguia. E aí no final, não, os devotos fizeram uma festa, assim, que foi uma coisa assim, que vocês não acreditam. Assim, uma coisa assim. Foi a festa, assim. Porque eles fizeram assim, não, era sorvete, churrasco, assim, a gente deu, assim, kombucha, uma coisa assim que você não acredita, assim, das 8 da noite, assim, até
2 horas da manhã, os avós ficaram comendo. Assim, porque imagina, eles nunca tinham feito isso, né? E haviam, mesmo que fosse 15 dias, uns fizeram 10 dias, mas foi muito difícil para eles, né? Uns fizeram uma semana, né? Mas muitos fizeram. Né? E aí, no final a gente. Aí foi muito legal, assim. Foi uma. Tava até. Muitos avós estavam lá, assim, gostaram muito, enfim. Depois a gente seguiu. Mas o que eu via, né? Era que o Kartika Vrata, o que acontece? Se você aumenta a japa, né? Sem fazer voto, assim, mas se você realmente se determina em fazer, aumentar e cantar mais do que você canta, né? Isso é muito bom, porque isso te ajuda a cantar mais no seu dia normal, né? Vai te dar uma força para você, né? Se determinar. Mas voto mesmo, eu não recomendo muito, assim, fazer votos, assim, de fazer voto e ter que cumprir esse voto. Porque isso, o voto é fazer ou morrer, né? Não tem como você voltar atrás, né? Então, assim, então, o que eu recomendo é isso, mais uma determinação que você tem, assim, né? Então, comigo foi muito bom, assim, porque realmente, é claro, os votos que eu fiz sem pensar, né, assim, sem pensar, não pensei, né, vou fazer. Depois eu vou cumprir, não quero nem saber, mas só que foi um risco muito grande, assim, foi um risco assim, extremamente, arriscar muito, né, assim, fazer um voto e não cumprir. Então, por isso, eu não aconselho assim votos assim. Eu, por exemplo, hoje eu não faço votos mais, né? Porque é muita gente, muita coisa. Por exemplo, de repente alguém tem um ataque cardíaco aqui e eu vou, doutor Hare Krishna, como posso, né? Se alguém é picado por uma, não sei, acontece alguma coisa, né? Eu tenho que intervir, eu tenho que ir, ou seja, e atrapalha muito, assim, qualquer coisa aqui, né? Qualquer distúrbio, né? Assim, difícil, né? Assim, no passado a gente conseguiu cantar 192 votos já, passou a tomar leite, mas foi de boa, né? Mas, assim, eu não fiz voto, mas eu conseguia, né? Fazer, assim, mas assim, sem fazer voto, sem, assim... Porque voto é assim, fala, ó, Krishna, né? Bota tudo assim, ó, eu vou cantar, sei lá, 128 votos de japa, tá, me ajuda. E você ficar assim, como todo dia, me ajuda a cumprir o voto, assim, porque era um dia, 2 dias, se acontece alguma coisa, né? Por exemplo, quando eu fiz um voto aqui e a mãe do Ishna, ela estava mal, ela estava com câncer, né? Ela tinha câncer e o câncer dela ela tinha câncer no seio, depois passou para a coluna e para a cabeça, estava assim, né? E o Ishna estava comigo aqui, eu tinha feito um voto, né? E eu pensei, poxa, se ela morre agora, né? Como é que eu vou fazer? Né? Estão orando assim para que, por favor, não morra agora. Por favor. Assim, todo dia, porque realmente, como é que eu vou deixar o Wish? Não era um cara que, né, estava comigo, você estava o tempo todo comigo. E como eu ia deixar ele? Imagina ela tinha a família, né, o Brihavrata e ela tinham chamado ele para ficar lá. Ele não quis, porque falou, não vou deixar o Maharaj sozinho, imagina. Era uma coisa assim que, né, emocionante, a gente tinha uma relação assim que era de pai para filho, assim, uma coisa assim. Eu falo, o filho maluco que eu nunca tive foi ele, assim, porque realmente era uma coisa assim, né, como não tinha jeito, né, imagina, ele veio com 17 anos, a gente ficava numa barraca, a gente construiu, mesmo quando a gente construiu essa cabana aqui, foi a glória, assim, a gente construiu essa cabana aqui, depois de tantos anos de barraca, a gente construiu a cabana, a gente botou uma barraca, a barraca dentro aqui, porque era o piso, a gente não tinha dinheiro para fazer o piso, né. A gente botou a barraca, né? Pra gente era como se fosse num hotel, né? Uma coisa assim, incrível, né? Não ia pegar chuva, né? Ia poder sair, ficar em pé, cantar japa, né? Uma coisa incrível. Pra gente foi uma coisa assim, né? Incrível, assim. Mas a gente tava em êxtase, assim, né? Com o chão de terra, assim, com a barraca, né? Mas aí, como é que eu ia deixar? Eu pensei, como é que eu ia deixar? Eu fiz o voto, mas como é que eu ia deixar se acontece alguma coisa como a... Não aconteceu, assim, aconteceu depois. Assim, depois 1 mês, depois 2 meses, sei lá. Ela veio a abandonar o corpo. Mas é isso, assim, como, né, essa coisa assim de muita responsabilidade um voto, né? Então tem que ficar assim muito pendente disso, se preocupado, né, se realmente pode cumprir o voto ou não, né? Então assim, eu não aconselho a fazer votos, mas sim se determinar a cumprir. Vou tentar comer só arroz, assim, vou tentar só comer arroz, tipo, ou com vegetais, ravishna, e cantar. Assim, vai falar assim, tem o mesmo valor? Eu acho que não tem, porque quando você faz o voto, você arrisca, né? Você está arriscando, né? Assim, aí é aquela coisa, né, de rendição, você arrisca, vai depender de Krishna, é como, não sabe?
Claro que eu acho que se você não cumpre o voto, né, por algum problema assim, né, que não é sua debilidade, assim, que não é sua hipocrisia ou nem debilidade, por uma força maior, né, tipo um acidente, né, sei lá, tipo, eu ficava pensando assim, imagina que a gente fazia esses votos aqui, não tinha luz, a gente tinha que, por exemplo, caramba, se uma cobra me pica, não termino o voto, é o que eu pensava o tempo todo, né? Sei lá, se uma aranha me pica, não vou terminar esse voto, como é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou, eu não tinha carro, né? Que eu vou, uma, sei lá, era uma coisa que eu só pensava nisso, assim, né? Mas, tudo bem. Então, é assim, é uma coisa assim que quando você faz um voto é uma coisa muito, muito, muito séria, né? Mas então é melhor não fazer votos, assim, se determinar a cumprir, assim, padrões, assim, que você estabelece, assim. Por exemplo, a gente acha que a gente pode conversar mais sobre carta cabal. Por exemplo, uma coisa muito boa seria não dormir de dia, né? Não dormir de dia. Se deu sono, vou caminhar, né? Não mexer no celular, assim, tipo, né? Assim, a não ser o WhatsApp, assim, com coisas assim que você precisa responder. Isso eu acho que vale muito a pena. Ah, bom, comer uma vez só ao dia. Tá fácil também, né? Cantar o máximo que eu conseguir. Tá bom? Ou, claro, uma pessoa tem experiência, né? Ela pode falar, vou tentar cantar, dobrar o número de voltas que eu canto. Geralmente isso é bom, né? Dobrar, né, o número de voltas que eu canto, né? Acho que isso é uma coisa assim que não é tão difícil, né? Mas é uma coisa assim para se ver assim pessoalmente, assim, cada um tem que saber como realizar isso, né? Mas depois a gente pode até conversar mais, se quiser, a respeito. Porque como Kártica chega, eu sei que todo mundo fica assim na ansiedade, assim, para fazer coisas para Krishna. Parada, quer dizer.